paz do Senhor, igreja. Vamos ficar em pé, com a permissão do nosso presidente. Vamos estar orando. Senhor Deus que está nos céus, queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Deus, usa o teu filho, Senhor, o pastor Valdomiro, o nosso presidente, nesta noite de uma maneira maravilhosa, como o Senhor já tem usado ele, Senhor, e nós temos a certeza que o Senhor é com ele, e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, e nos abençoa no teu nome, amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer aos irmãos que têm orado em meu favor. Como disse o pastor, nós fizemos um compromisso de uma terça-feira no mês, no caso não seria a quinta, mas uma terça-feira no mês, participar do culto com os irmãos aqui. Aleluia! E nos quinto domingo do mês, quando nós temos 4 meses no ano, que geralmente é 5 domingos. E aí no domingo também, inclusive esse mês, são 5 domingos. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com os irmãos. No mês que vem, no dia do aniversário do pastor Arilson, dia 16, estaremos aqui, se Deus também permitir. Nós que viajamos por todo o estado, e além de termos também atividade aqui em Salvador, e aqui é a sede da nossa convenção. Os irmãos congregam na sede da Igreja Assembleia de Deus na Bahia. É a sede da convenção. Como eu ando por todo o estado, aí eu senti a necessidade de também estar aqui em vez em quando. Na semana passada mesmo, eu estava, na quinta-feira, eu inaugurei 3 igrejas na cidade de Eunápolis. Na sexta-feira, participei da abertura de uma conferência missionária em Porto Seguro. Ontem eu estava na igreja, participei da metade do culto na Liberdade, o Jota estava ali, e eu fui terminar o culto em Simões Filho. Então a gente anda muito assim, e eu gosto, irmão, desse trabalho, viu? Eu gosto muito. Peço a Deus, inclusive, que me dê mais alguns anos de saúde, né? É claro que a idade já não permite, eu não sei se o Jota lembra, ontem eu dei a oportunidade a ele para cantar, mas teve uma hora que eu fui apresentar o Jota e o nome sumiu. Lembra, Jota, disso aí? Então, a idade faz parte, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão e peço que continue orando em meu favor, em favor da minha família, para que Deus continue nos guardando e a gente possa continuar servindo a Ele, se possível, até o dia da volta gloriosa dEle. Mas se Ele demorar, que eu sirva até a morte chegar. Não é? Porque a morte vai chegar para todos nós se Jesus demorar a voltar. Então, vale a pena a gente estar na casa do nosso Deus. E, meus amados irmãos, aproveitando, inclusive, a palavra que o pastor leu nesta noite, é claro, eu vou falar um pouco sobre aquilo que oramos e preparamos, mas a palavra que ele leu nesta noite tem uma ligação muito forte com o que nós desejamos falar para os irmãos e, é claro, para mim mesmo. Costumo dizer, não sei se eu já falei isso aqui, que quando, por exemplo, a gente aponta um dedo para alguém, a gente está apontando 3 para a gente.
E quando a gente transmite a palavra de Deus, a gente primeiro recebe a palavra. Então, a palavra primeiro vem para o pregador, para quem está pregando. E aí ela é transmitida para os irmãos. Mas observe bem o versículo 18 do livro de São Lucas, do capítulo 4, que está escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois quer me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. 19, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus amados irmãos, vamos pensar um pouco nesse Jesus. Esse Jesus que, inclusive, esta semana, as pessoas comemoram a Semana Santa. E nessa Semana Santa era, ou é, para as pessoas falar muito no nome de Jesus. É para falar muito no nome de Jesus. Mas por que, pastor? Olha, alguns comemoram, ou a maioria do povo cristão, comemoram morte e ressurreição de Jesus Cristo. É claro que, biblicamente também, neste período da Páscoa, ou que se fala muito na Páscoa, faz nos lembrar do que está escrito no Velho Testamento, quando Deus ordenou a Moisés para celebrar a primeira Páscoa. Ou seja, a Páscoa fala de quando o povo de Deus estava escravizado no Egito e que Deus então decide tirar o povo da escravidão para levar para a terra prometida. Olha, e então quem é esse Jesus? Se a gente olhar para o livro do Gênesis, nós vamos observar o seguinte: Deus, quando ele faz todas as coisas, cria céu, terra, faz os animais, cria os animais e cria todas as coisas, ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, ou conforme a nossa semelhança, e ele domine todas as coisas. Quem estava ali? Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Então, Deus faz ou convoca a Trindade Santa para formar ou para fazer o homem. E é interessante a gente observar que ele fez o homem bonito, ele fez o homem perfeito, ele fez o homem para conversar com ele todos os dias, e aí nos chama a atenção da vontade de Deus em estar em contato com o homem, estar conversando com o homem. E na igreja nós nos alegramos muito, porque através de um louvor, através de uma mensagem, a gente sai dizendo da igreja: Deus falou comigo. E às vezes não é só na igreja. Às vezes a gente encontra com alguém na rua e de repente alguém fala algo que a gente sente que foi Deus que falou com a gente. Uma criança. Uma certa época eu me lembro de uma pessoa que era comerciante e ele estava viajando para uma determinada cidade. E quando ele chegou em Feira de Santana, estava levando a mercadoria em um ônibus e tal, e quando ele chegou em Feira de Santana, ele ouviu a seguinte voz: não vá para tal cidade, vá para a cidade tal.
Ele foi no guichê da outra empresa, comprou uma passagem para a cidade que ele ouviu a voz e foi. E chegou lá, vendeu 90% da mercadoria que ele estava levando. Então Deus, ele fez o homem para conversar com ele, para dialogar com ele. E, meus amados irmãos, feliz é aquele homem e aquela mulher que abre o seu coração, abre a sua mente, coloca a sua vida à disposição de Deus. E aí tem um versículo que diz o seguinte: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha, Cristo vive em mim. Nós cantamos o hino que diz: Ele é tudo para mim. Sem Ele eu não sou nada, mas eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Então, meus amados irmãos, olha, a pessoa que um dia tem um encontro com o Senhor, que aceitou a Cristo como Salvador, é a pessoa mais feliz da terra e nós podemos glorificar o nome dele. E de repente, então, vamos pensar um pouquinho aqui no passado. E nós falamos, inclusive, dessa semana, que é a semana que se poderia estar falando muito no nome de Jesus. Vamos pensar, então, um pouco no passado. Deus olha para o seu povo que estava no Egito sofrendo, estavam escravizados. E Deus então decide tirar o seu povo do Egito para mandar para a terra prometida. É a bondade dele para com o homem. Porque o homem pecou e terminou caindo no Egito. E lá foi escravizado por causa do pecado. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte: de que se queixa o homem vivente? A gente às vezes quer se queixar de um, se queixar de outro. Reclama de um, reclama de outro. Mas a Bíblia diz que o homem deve se queixar dos seus próprios pecados. Então eles pecaram, foram para o Egito, e lá no Egito, de vez em quando você encontra alguém que diz: olha, eu não vou mais amassar barro para Faraó. Não tem gente que diz assim? E olha, não é muito fácil amassar barro para Faraó mesmo, não. Mas Deus não quer que você e nem eu amasse barro para Faraó, não. Ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você. Talvez você chegou aqui nesta noite com algumas dificuldades, mas imagine as dificuldades que as pessoas têm lá fora e não têm esperança. Mas você tem esperança, você confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas de repente o povo começa a sofrer e quando sofre, clama. Interessante. Tem muita gente que só consegue clamar na dor. Observe o seguinte: eu já estou na terceira idade. Talvez, sei lá, logo deve chegar a quarta idade também, não? Não, só tem a terceira. Então, o que é que acontece? Com uma determinada idade, apareceu uma vacina de gripe, que é para você prevenir. Não é assim? Mas é. Aí o que é que acontece? O crente que é inteligente, ele se previne da luta. Mas pastor, e como é que vai se prevenir da luta? Atenção. Quando a luta chega, se você está forte, você consegue vencer.
Agora, se a luta chega e você está fraco, vai lhe dar muito trabalho. Então é preciso se fortalecer. E em quem é que você vai se fortalecer? Não é no pastor Valdomiro, não. É no Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vence todas as lutas por mim e por você. Mas quando o povo então começa a sofrer, aí agora começa a clamar. Mas também está escrito na Bíblia: clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O povo começa a clamar. E de repente, então, Deus manda Moisés. Moisés precisa libertar o meu povo do Egito. Mas, Senhor, quem sou eu? Eu não tenho a mínima condição. E Deus gosta de pessoas que se colocam assim. Eu não posso. Eu não tenho força. Eu não tenho sabedoria. Mas Deus tem tudo isso. E dá. Inclusive, na Bíblia tem um homem que Deus convocou para reinar, Salomão. E aí Deus olha para ele e diz: olha, me peça o que você precisa, o que é que você quer. Imagina, eu acho que se fosse hoje e fosse Valdomiro ia dizer: olha, Deus, eu preciso de muita comida para dar ao povo. E também tem um detalhe: eu preciso de um exército super poderoso para ninguém invadir o Brasil. Porque hoje se invade com facilidade, não é? Então, eu preciso de pão, de alimento, para dar às pessoas que precisam. E preciso de um exército poderoso. Alguém se manifestou lá para invadir o Brasil, a gente se defende, tira logo. Não é? Mas Salomão não, ele disse: eu preciso de sabedoria. O que eu quero é sabedoria para entrar e sair perante esse teu tão grande povo. E aí Deus então olha para Salomão e diz: eu vou lhe dar. Além de sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar força, vou te dar o que é necessário para você governar. Então Deus, Ele quer pessoas que se coloquem nas mãos dEle como uma pessoa que precisa dEle. Eu preciso do Senhor, eu tenho necessidade do Senhor. E Moisés então se apresentou assim, e Deus manda Moisés ir para o Egito. E Moisés enfrenta uma batalha muito forte, os irmãos conhecem. O faraó não era brincadeira, não. Era tão ruim que ele preferiu passar uma noite com uma praga de mosca na casa dele. Mosca não é brincadeira, não. Mosca é o bicho ruim, terrível, é mosca, né? Imagine, meus amados irmãos, como Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. E aí justamente é nesse momento que Deus ordena a primeira Páscoa. Deus ordena a primeira Páscoa. E é interessante como Deus ele ordena esta primeira Páscoa para o seu povo.
A Bíblia mostra que Deus falou com Moisés para que as famílias pegassem um cordeiro, fosse um carneiro ou um cabrito, sem defeito, sem mancha. Se a família fosse pequena, 2 vizinhos, só um cordeiro. E um cordeiro serviria para aquelas 2 famílias pequenas. Voltamos a lembrar, sem defeito e sem mancha. Significa o quê? Que Deus, quando nos tirou do mundo, a gente tinha muitos defeitos, quem sabe tinha manchas, mas Ele nos consertou e o sangue de Jesus nos deixou mais alvo do que a neve. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isto, nós valorizamos o nome de Deus. Nós valorizamos o nome de Deus. Imagina aqui os irmãos, então, observando esta passagem bíblica, e que Deus utiliza uma outra coisa interessante naquela Páscoa, é que o sangue do cordeiro era para colocar na casa de quem era de Deus. Porque apesar da manifestação do poder de Deus, Faraó estava com o coração duro. E Deus então diz, olha, coloque o sangue na porta de cada um de vocês, porque à noite eu vou dar um aviso aí para Faraó. Vai ser morto todos os primogênitos, mas quem me serve, quem está comigo, o primogênito vai continuar. É Deus. Só Deus é quem faz isso. Ah, mas pastor, me diga uma coisa, e o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, se não estivesse ali, Deus não sabe? Sabe. Ou sabia, sim? Mas Jesus não podia chegar na cova de Lázaro, com a pedra ali, e dizer, Lázaro, sai daí, velho. E Lázaro vinha com pedra, com tudo? Podia ser. Ou até passar a pedra. Velho. Isso é verdade, é verdade. Isso é verdade. Mas Jesus disse, olha, tire a pedra. Tirou a pedra, Lázaro sai para fora. Irmãos, tem muita gente que às vezes quer a bênção de Deus, mas não dá importância para Deus. Não dá importância para Deus. É. Tem gente, por exemplo, que a esposa faz uma comida tão gostosa, tão boa, e ele come e não tem coragem de dizer, ô, comida boa. Então é necessário a gente adorar a Deus por o que Ele é, né? Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é tudo para nós. Nós não somos nada sem Ele. Então nós precisamos glorificar o nome dEle sempre, porque Ele é maravilhoso. Então coloca o sangue nas portas. E aonde tiver o sangue, o anjo passa dessa casa e não atinge o primogênito. Aconteceu. E aí Faraó se assusta. E meus amados irmãos, o mundo
não é para se assustar, eu não diria que é para se assustar, mas é para o mundo reconhecer que eu e você temos um Deus que é poderoso. E para que o mundo reconheça, nós precisamos andar glorificando o nome de Deus, porque Ele perdoou os nossos pecados, Ele tem nos dado certeza de salvação. Então nós precisamos estar adorando ao Senhor, mesmo até que alguém nos chame de louco. Não importa, o que importa é que Jesus transformou a minha vida e quer transformar a vida de outras pessoas. É claro, tem gente que a palavra bate no coração, mas é o caso do faraó. Mas de repente, o tempo vai passando, e aí, o que foi lido nesta noite acontece. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Há 2000 anos atrás aconteceu este fato. Jesus chegou. Isaías escreveu isso aqui em torno de 700 anos antes do nascimento. Porque tem um detalhe interessante. Está escrito, pode passar o céu e pode passar a terra, mas a minha palavra não passa. Ela se cumpre. Mas pastor, Deus falou comigo, está demorando para você. Mas o tempo dele chega, e chega na hora exata. Aleluia. Então, há 2000 anos aconteceu isso, foi confirmado isso aqui. Jesus Cristo veio a este mundo, aleluia, e veio para dar liberdade aos oprimidos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável. E ele esteve aqui. E durante a sua caminhada, ele fez tudo isso que está aqui. E antes de retornar ao Pai, ele disse, olha, se vocês creem em mim, vocês vão fazer mais do que o que eu fiz. Está escrito. Mas ninguém queira fazer mais do que o que Jesus fez, não. Porque teve um grande homem que diz o seguinte, eu não sou digno de desatar as alparcas dele. E lembre de uma coisa, tudo que é feito em nome dele. É feito em nome dele. Ninguém consegue fazer o que ele fez se não for em nome dele. Em nome dele, os demônios saem. Em nome dele, a vida volta. Em nome dela, a enfermidade desaparece. Em nome dela, o problema é resolvido. Então, quem que está fazendo é Ele. Ah, mas o pastor fulano de tal, o missionário fulano de tal, e não sei o que mais lá. Deus está usando ele. E usa até o dia que ele se humilhar. Que ele, não é? No dia que ele se envaidecer, Deus...
porque Deus não dá a honra dele para ninguém. Mas Jesus veio. E de repente, durante a sua caminhada aqui, os inimigos decidiram matar. Os inimigos decidiram levar até a cruz. Mas, irmãos, vamos observar que lá no passado também, quando o homem pecou, o primeiro homem pecou, ele disse, olha, da semente da mulher vai nascer um que pisa a cabeça da serpente. E Deus não fez o homem, Deus não fez o homem para sofrer eternamente. O homem vai sofrer eternamente se ele escolher isso. Mas, pastor, alguém pode escolher? Pode. Irmãos, imagina que agora tem gente nos acompanhando aqui pelas redes sociais. O meu abraço aí para todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Imagine quantas igrejas estão com as portas abertas aí em todo esse Brasil. Imagine quantos meios de comunicação, rádio, televisão, redes sociais estão anunciando e dizendo que a única solução é Jesus, que só Jesus é quem salva. Mas tem muita gente que não quer nada com Jesus. É uma escolha. E não é por força nem por violência. Olha, o primeiro homem, ele escolheu. Deus disse, está aí a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Ainda diz, olha, não coma da árvore da vida, ou da árvore da ciência do bem e do mal, porque se você comer, você morre. Olha, avisou. Quantas pessoas são avisados? Meu filho, não faça isso. Minha filha, não entre por esse caminho. Minha irmã. Não faça isso. Meu irmão, pelo amor de Deus. Aí outro dia eu estava aconselhando um irmão, e eu disse, rapaz, vai para a tua casa, conquista a tua mulher. Se ela brigar com você, não brigue com ela. Se ela fizer confusão, não faz confusão. Se ela disser que não vai fazer comida, tu dá um jeito lá, faz qualquer coisa e come. Se ela disser, vai embora, eu disse, eu não vou não, eu vou ficar aqui para você. Quem sabe amanhã vai encontrar outra pessoa, vai ser melhor do que essa ou pior? Não, fica com o que tu tem, rapaz. Imagine, irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a garantia de vida eterna, tem bênçãos na terra e tem garantia de vida eterna. Alguém perguntou a eles, olha, nós deixamos tudo e te seguimos, qual é a nossa recompensa? Ele disse, olha, quem deixou tudo por amor a mim e ao Evangelho, a recompensa aqui na terra é 100 vezes tanto. E vai ter a vida eterna. Imagine, irmãos. Mas então, um grupo de pessoas decidiram matar Jesus Cristo, levar Jesus Cristo até a cruz, mas ele veio aqui porque Deus ama o homem e veio para resgatar o homem. Agora, irmãos, nós precisamos valorizar o que ele fez por nós.
o que Ele fez por nós? Ninguém faz. E aí vem agora a última Páscoa e a primeira ceia. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus evangelizou os pobres. Um certo dia, João mandou os discípulos dele, alguns discípulos dele, conversar com Jesus, perguntar se ele era aqueles que eles estavam esperando. E na hora que eles chegaram e perguntaram, Jesus evangelizou os pobres, curou enfermos, deu vista a cego. Tudo lá. E aí ele disse, olha, vocês voltem para João e falem para ele o que vocês viram aqui. Irmãos, o que Deus está precisando em nós é que a gente testemunhe desse Jesus que nós servimos. Esse Jesus que, quando estava chegando o final do seu ministério terreno, ele reúne os seus discípulos e diz, olha, vamos preparar a Páscoa, a última Páscoa e a primeira ceia, E tem um detalhe, na hora que estavam reunidos, ele disse, olha, eu desejei muito esse momento para mim é especial. Aqui está a minha carne, aqui está o meu sangue, que vai ser derramado por vocês. Eu desejei muito esse momento, e que vou participar outra vez com vocês, nas bodas do Cordeiro. João, ao apresentar Jesus, disse, olha, está aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Está escrito que ele foi até a cruz como um cordeiro mudo. Não abriu a boca. Lá na cruz ele disse, Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, uma Páscoa lá do passado, que já simbolizava um Cristo que liberta. Aleluia! O povo sendo liberto do Egito para a terra prometida, e vem então a morte de cordeiro. Aí vem Jesus Cristo, a última Páscoa, a primeira ceia. Vem a morte do cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, quantos hoje estão falando sobre esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quais são os símbolos da Páscoa hoje? O que é que se fala da Páscoa? Vamos que estejam relembrando, e a própria Bíblia Sagrada, inclusive, diz para nós que servimos a Ele e que somos membros do corpo dEle, diz o seguinte, na hora que participar da ceia, vocês estão relembrando a minha morte. A morte de Jesus foi lembrada com banquetes. Não é proibido se fazer banquetes.
Mas está escrito que chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Pastor, mas nós estamos alegres? Estamos mesmo. Porque ele não está morto. Ele está vivo. Agora, o que a gente não pode fazer é estar envolvido nos símbolos da Páscoa de hoje. A gente não pode. Imagine, dos 600 mil homens que saíram do Egito, eles saíram lembrando o seguinte: olha, Deus mandou a gente fazer a Páscoa, matando o cordeiro, sem mancha, né? Sem defeitos. E nós fizemos isso, Ele nos deu uma grande vitória. Nós saímos da terra do Egito e saímos para a terra prometida. E Ele disse para nós: olha, aonde vocês passarem, ou aonde vocês chegarem, adorem o meu nome. Não se misture com outros costumes de outras nações. Nós fomos chamados para transformar, não foi para sermos transformados. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito. E aí esse povo, dentro de 40 anos, se perderam quase todos. E, por o que a gente vê na Bíblia, a gente vai encontrar lá com Moisés, Josué e Calebe. Dos 600 mil homens, por o que a gente vê, de acordo com a Bíblia, a gente vai encontrar com eles 3. Moisés, Josué e Calebe. Há 2000 anos atrás, Jesus veio e anunciou tudo isso aqui que nós lemos hoje e estamos falando. Nós permanecemos crendo nesse Jesus? Nós permanecemos servindo a esse Jesus? Nós cremos que a qualquer momento a trombeta vai soar e nós vamos ouvir o chamado do Senhor e vamos deixar essa terra e vamos morar no céu com Ele para sempre? Ou nós estamos abraçando o que o mundo está nos oferecendo? Imagine, talvez se você for observar o que se falam hoje da Páscoa, se fala talvez 9 vezes em ovos da Páscoa e 1 vez em Jesus. Quantas vezes nós sentamos nesses dias para falar com os nossos filhos? Quem é Jesus? Para falar com alguém quem é Jesus? Para falar com um funcionário quem é Jesus? Para falar com um patrão quem é Jesus? Jesus não é um coelho. Jesus não proíbe dar presente, mas dar um presente que represente o nosso Jesus. Você pode dar uma camisa, um vestido, um sapato, um carro, uma joia, e quem sabe um cartãozinho. Jesus foi crucificado
e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo e nos ama para sempre. Amém. Meus amados irmãos, estamos concluindo mais uma vez agradecendo aos irmãos as orações. Continue orando em meu favor. Eu preciso muito das orações. A gente precisa realmente ter muito cuidado, porque, inclusive, você já encontra algumas igrejas fazendo o movimento da Páscoa, imitando o movimento mundano. Não é? Então, você pode dar chocolate a alguém, dê. Agora, de preferência que não seja essa semana. Não é? Não, mas é uma realidade mesmo. Uma realidade. A questão do peixe é uma questão do mundo pagão. Mas, pastor, o peixe é tão bom, mas você tem... Quantas semanas tem no ano? 54? 54? Papai, tem gente que respondeu rápido aqui. Então, você tem 53 semanas para comer peixe. Deixa essa semana para lá. Né? Então, porque a história do comer peixe, volto a lembrar, a primeira Páscoa, o que foi que os irmãos lá no Egito comeram? Comeram a carne do cordeiro. Carne de cordeiro. Com ervas amargas. Com ervas amargas. Na primeira ceia, Jesus celebrou a última Páscoa, tinha pão e vinho. Então, vamos pensar direitinho, porque de repente a gente vê alguma coisa na nossa vida e às vezes começa a perguntar, mas por que isso? Mas por que isso? Imagina, às vezes tem gente que é diabético e aí o médico diz, você não pode comer doce. E o cidadão vai, come. Quando pensa que não, estou morrendo. O que foi? Não entendeu. Mas, rapaz, parece que tem gente que Deus gosta mais do que de mim. Não é que Deus gosta mais do que de outro que você, é porque você está desobedecendo. Não é? E a Bíblia Sagrada diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Vamos encerrar? Pode? Então vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos orar, encerrando. Pastor Cris Nilson vai estar orando aqui para a gente concluir. Glória a Deus. Cumprimentamos com a paz do Senhor. Amém. Oremos nesta hora. Senhor Jesus amado, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra que tem nos dado nesta noite. Que possamos, ó Deus, guardar esta palavra nos nossos corações. Ó Senhor amado, te pedimos, ó Pai, para não sermos ouvintes esquecidos, mas que possamos colocar sempre, Pai, a Tua palavra em prática em nossa vida. Eis aí, Senhor, a Tua igreja, eis aí o Teu povo, que haja, Senhor, um fortalecimento espiritual na vida dos Teus servos. E continua, Pai, guardando esta igreja, em o nome de Jesus. Amém. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2024, igreja avivada e discipulada para o arrebatamento. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, Juventude Assembleiana, grande evento vai ser realizado na cidade de Juazeiro. Já estamos aí com a equipe organizando todo esse evento, acompanhando fato a fato, e tenha certeza de uma coisa, vai ser uma bênção. Meu presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, já estamos aqui com parte da equipe da UFIMADEB, em reunião com o pastor Francisco Pereira e a equipe aqui da Igreja Assembleia de Deus em Juazeiro, também circulando, olhando os locais do evento, onde vai ser recebida todas as caravanas do nosso estado, trabalhando também os detalhes de programação, recepção, hospedagem, vendo tudo isso para nos dias 28 a 30 do mês de março, feriadão da Semana Santa, estamos recebendo o 20º Encontro Estadual da UFIMADEB. E agradecemos a Deus pela nossa convenção, pela confiança do nosso presidente, e a equipe está aqui a posto, trabalhando com todo amor, com todo carinho, a todo vapor, para a gente fazer um dos melhores encontros da UFIMADEB da história. UFIMADEB 2024. E você de Juazeiro, da região, vá participar dos grandes cultos que teremos durante os dias de encontro da UFIMADEB. Um abraço para Juazeiro e toda a região.